Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa tereis? Não fazem os pagãos também o mesmo? E se saudar unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os pagãos também assim? Se vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Mateus 6, do 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, derem esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita fez, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer a Ti por estarmos aqui, louvado seja Teu nome. Quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco durante esse período, que possamos sair daqui, ó Pai, com uma compreensão maior acerca do Teu reino e acerca das coisas, ó Pai, que competem àqueles que Te seguem. E quero pedir mesmo a Ti, ó Pai, que toda dureza de coração, nesse momento, seja trocada, ó Pai, por um coração sensível à Tua voz, sensível, ó Pai, à Tua direção, e que toda incredulidade caia por terra, Senhor, para que possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos e pedimos isso a Ti no nome de Jesus. Amém. Galera, eu vou falar com vocês sobre recompensas no céu. Por que que não é um tema muito falado? Porque normalmente nós falamos acerca da graça, que a salvação é de graça, isso, aquilo, outro. E quando nós vamos falar sobre galardão, sobre recompensas no céu, geralmente algumas pessoas, a primeira impressão que elas têm, então, é que o céu é conquistado através de esforço. E não é, nós já vimos isso algumas semanas atrás, então eu não quero que você se confunda de maneira alguma salvação com galardão. E esse talvez seja o maior medo da compreensão de vocês. Salvação é uma coisa, galardão é outra coisa. Daqui a pouco eu vou deixar isso mais claro. A gente está estudando então sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte trata a respeito de aspectos da cultura do reino de Deus, da cultura daqueles que nasceram de novo. Esse padrão, essa cultura, ela é aplicada àqueles que têm um compromisso com Jesus, àqueles que querem levar a sério Jesus. Até mesmo hoje, lá no curso de casados, nós estávamos estudando sobre divórcio, e vendo a gravidade do divórcio dentro do reino de Deus, e como Deus olha o divórcio. E isso trata a respeito de coisas que competem àqueles que querem seguir a Jesus. Ok? Então, aqueles que querem seguir a Jesus devem ter uma cultura do monte. Nós devemos ser pessoas do monte. Amém? Você deve ser uma pessoa do monte. Você deve ser uma pessoa qual as pessoas olham para você e vejam a cultura que Jesus está descrevendo em Mateus 5, 6 e 7. Mas isso é complicado dentro do nosso contexto, porque o evangelho se banalizou a uma parada meio que fast food, meio um comércio gospel, onde eu vou a uma igreja para buscar algo de Deus, algo que Ele me dê, algo que Ele faça para mim, e não a respeito do novo nascimento que Ele opera em mim para que eu viva uma vida diferente. Existe uma verdade que nós precisamos estar bem clara na nossa mente, é que a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu não pertenço mais a esse reino do mundo, mas eu pertenço ao reino dos céus. Amém? E pertencendo a esse reino dos céus, a coisa mais óbvia que existe é que esse reino, como qualquer outro reino, tem uma cultura. O que determina um reino é um lugar onde existe um rei, onde existe súditos e onde existe uma cultura. E da mesma forma, dentro do reino dos céus existe um rei. Quem é o rei? Jesus. Existem os súditos, nós fazemos parte desse reino. E existe uma cultura. Qual é a cultura? O Sermão do Monte.
Então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela, cara, você tem que ser do monte. Nós devemos ter a cultura do monte. Na verdade, o Sermão do Monte deveria descrever a realidade que nós vivemos dentro da igreja. A realidade de amar os inimigos, a realidade de amar ao próximo, a realidade de dar outra face, mas não é essa realidade que muitas vezes nós temos visto. Lógico, eu sei, tenho discernimento, que nós estamos em processo de transformação, de mudança. E Deus está nos mudando. Mas quantas vezes dentro da igreja nós vemos uma cultura totalmente contrária à cultura do reino dos céus, não é verdade? Por exemplo, alguém te ofendeu, você manda uma ofensa para ela, já emenda. Essa cultura do Sermão do Monte? Não. Teu inimigo, aqui dentro da igreja, alguém que te fez mal lá no passado e assim por diante, e hoje você trata ele com desdém, trata ele com diferença, essa não deveria ser a cultura do reino de Deus. A cultura do reino dos céus precisa ser diferente, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém? Então é exatamente sobre isso que o Sermão do Monte está tratando, acerca de aspectos culturais do reino de Deus. E é mais ou menos assim, imagine Deus andando aqui de mão dada com o homem. Quer dizer, alguém chega aqui para me ajudar. Chega aqui, Thiago. Chega aí, velho. Vamos ver se isso é bom no teatro. Quem sabe já faz a seletiva depois. Beleza. O Thiago é Deus, beleza? Ó. Então, tô andando com Deus, ok? Pequei. Um pequeno deslize. Me desviei. Aí você continua andando em linha reta e eu continuo andando para cá. Beleza, uma salva de palmas pro Thiago. Pode fazer teatro, mano. Além de fazer tortinha, tem outros dotes. Galera, é o seguinte. O que eu quero dizer com isso? Que cada dia mais o homem está distante da cultura do reino de Deus. Verdade ou não é? Cada dia mais as coisas do reino dos céus parecem ser loucura. Por exemplo, como assim eu preciso ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas? Isso parece ser loucura para quem não pertence ao reino de Deus. Da mesma forma, divórcio. Como assim eu não posso me divorciar? A pessoa está me ofendendo, isso, aquilo, outro, como eu não posso divorciar? Parece ser loucura. Mas justamente porque cada dia que passa, o homem tem andado mais distante da cultura do reino dos céus. Por isso mesmo que a palavra fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o seguinte: não vos conformeis com a cultura deste mundo. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala para ele, não se conforme com a cultura deste mundo. Porque a cultura deste mundo não tem a ver com a cultura do reino dos céus. Por mais que existam coisas nesse mundo que sejam parecidas, que deem nuances acerca do reino dos céus, a cultura desse mundo é totalmente adversa à cultura do reino dos céus. Por isso que nós devemos renovar a nossa mente. Se nós nascemos de novo, diariamente, eu arrisco dizer que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias. A gente precisa chegar diante de Deus e falar, Deus, despolui a minha mente. Por quê? A gente sai, por exemplo, de um lugar que nem a Tour. Sai com a cultura do reino de Deus, uma parada louca de amor, de entrega, de doação. E aí vai para o trabalho. Vai dar bom dia para o teu patrão, bom dia. Aí teu patrão já olha, trabalhar, bom dia o quê? Uma cultura diversa. Aí daqui a pouco você chega lá para o teu amigo empolgado, né? Cultura do reino dos céus. Fala para ele, aí como que você está? Não estou nada bem. Não quer compartilhar? Não quero. Por quê? O mundo vive uma cultura diferente da cultura do reino dos céus. E por vezes, se nós não nos percebemos, nós começamos a ser sucumbidos por essa cultura do mundo. Sucumbidos pelo humanismo, pelo hedonismo, consumidos pela cultura do mundo. E por isso nós devemos transformar-vos pela renovação da vossa mente. Transformar a nossa mente. Transformar a nossa mente. Justamente porque cada dia mais nós estamos distante do padrão de Deus. A humanidade está distante do padrão de Deus. 1 Pedro 2,11 revela uma verdade muito importante. Amados,
peço-vos como peregrinos, forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, dos pecados, que combatem contra a alma. Se abstenham, porque nós somos peregrinos, forasteiros, nós estamos aqui só de passagem. Amém? Nós estamos indo para uma pátria celestial, nós estamos indo para uma nova terra, novos céus e nova terra, e aquele lance todo. Por isso nós devemos nos abster de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que não pertence à nossa pátria celestial, da cultura deste mundo. E aí Jesus está falando, naqueles textos que nós lemos lá do Sermão do Monte, de forma muito clara, a respeito de recompensas celestiais, a respeito de galardão. O que ele fala? Ele fala o seguinte: olha, amar aqueles que amam a você, isso até os pagãos fazem. Quem são os pagãos? Ah, lá na minha faculdade tem uma galera que se paga lá na faculdade. Os pagãos são aqueles que não têm compromisso com Deus. Os pagãos são aqueles que não vivem a cultura de Deus. Não aqueles que se pagam. Também tem alguns que se pagam, mas enfim, tem crente também. Mas pagão é aquele que não tem nenhum compromisso com Deus. E que Jesus está falando é o quê? Amar aqueles que te amam. Ok, cara, faz, beleza. Todo mundo consegue fazer isso. Quem não consegue dar amor por uma mãe amorosa, que te mima, cuida de você e assim por diante? Todo mundo consegue. O desafio para quem nasceu de novo é amar aqueles que querem o teu mal. Amar os seus inimigos. Porque justamente na cultura do reino dos céus não existe espaço para ódio, não existe espaço para inimizade, porque vocês nasceram de novo. Então Jesus está tratando acerca de recompensas. Então vamos só diferenciar uma coisa da outra: salvação e recompensa. Primeiro faz assim, ó. Faz assim, assim, tipo 2, assim, e coloca o teu dedo no meio. Assim. Sabe o que significa? Salvação é diferente de galardão. Vocês lembram isso aqui na matemática, né? Salvação é diferente de recompensas. Por quê? A palavra fala em Efésios 3:8 o seguinte. Não, Efésios 2:8. Diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, não vem de obra, não vem do nosso esforço, não vem através daquilo que nós fazemos. Nada que você faça pode te tornar merecedor da salvação. Quantos compreendem isso? Ok. Mas entendendo essa verdade, nós não podemos descartar uma outra verdade que Jesus está falando. A partir do momento que você foi salvo, a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você agora pertence ao reino de Deus. Dentro desse reino, existe uma coisa que a Bíblia chama de galardão, de recompensas. Mais ou menos, para você compreender, é assim. Por exemplo, ser filho de Deus não é mérito nosso. Ok? Enfim, nasci de novo, sou filho de Deus, isso não tem a ver com o meu mérito. Mas agora, ganhar uma bala de Deus, isso tem a ver com uma recompensa por aquilo que eu fiz. Entenderam? Agora, vamos colocar um exemplo. Tem dois filhos, o Joshua e o Zaio. Se o Joshua faz uma coisa legal e eu dou uma bala para ele, o Zaio é menos filho que o Joshua porque eu dei uma bala para o Joshua? Não, continua sendo filho igual. Mas ele existe uma recompensa, o Joshua ganhou uma recompensa pelo bem que ele fez. É exatamente isso que nós precisamos compreender. O quê? As nossas obras vão repercutir pela eternidade. Daqui a pouco a gente vai ler alguns textos que vão deixar isso mais claro. Mas as nossas obras, aquilo que nós fizemos nessa terra, vai repercutir no céu. Vai repercutir no reino de Deus. Ao ponto que Jesus fala que João Batista será chamado, ele é maior daqueles que pisaram na terra, mas no reino dos céus ele é o menor. Jesus está falando comparação, maior, menor, enfim. Justamente por quê? Porque no céu existem recompensas. Recompensas por aquilo que fizemos. Porque de fato, Deus é justo. E na justiça dele, ele vai responder, ele vai recompensar aqueles que serviram a Deus com amor, com paixão, com entrega, obedeceram a ele, guardaram sua palavra, enfim, perseveraram até o fim. Esses vão ser recompensados no reino dos céus. Então, a respeito de salvação,
Jesus resolveu o nosso problema de não conseguir praticar boas obras. Isso a gente viu uma semana antes de ir para tu, lembra? Os fariseus eram aquelas pessoas que não conseguiam praticar obras integrais, ou seja, obras que partiam desde dentro para fora. A palavra nos revela que a partir do momento que nascemos de novo, a palavra diz que nós temos um novo coração, um novo espírito que habita dentro de nós. Ou seja, se nós realmente nascemos de novo, as nossas boas obras podem partir de dentro para fora. Tanto as nossas obras exteriores quanto a nossa obra interior pode ser pura. O que Jesus está falando é que se nós não nascemos de novo, as nossas motivações serão ilícitas. Não serão puras, não serão fruto de amor, mas serão fruto de egoísmo. Por exemplo, quanta gente faz caridade aí por fora. E às vezes nem doa, nem cobra o cachê para fazer caridade, né? Artistas, enfim, assim por diante. Mas tenha certeza, existe uma motivação egoísta. O que Jesus está falando é somente aqueles que nasceram de novo. Somente aqueles que Deus operou uma regeneração. Aquele que Deus operou um novo nascimento interior, tirou toda a podridão de dentro, consegue ter uma obra realmente pura. Uma obra integral diante de Deus. Amém? E isso está tratando de recompensas. Salvação, então, não depende de sacrifício algum da nossa parte. O reino, às vezes, implica em sofrimento. Então, para nós irmos para o céu, basta nós crermos em Jesus, entregarmos nossa vida a Ele e termos a Ele como Senhor. Mas a Bíblia nos fala a respeito de diversos sacrifícios, de diversas obras que nós devemos fazer como filhos regenerados de Jesus. Se eu não praticar boas obras, com isso eu vou perder a salvação? Não. Mas se eu não praticar boas obras, minha recompensa será pequena dentro do reino dos céus. Amém? Vocês lembram de uma parábola, a parábola das 10 virgens? Quantos já ouviram essa parábola? A parábola das 10 virgens conta a respeito de 10 virgens, né? Mas 10 virgens, 5 delas eram displicentes e 5 delas eram pessoas preparadas. Aí o que aconteceu? A virgindade dentro da linguagem bíblica trata de pureza. Quem nasceu de novo é virgem diante de Deus. Ó, glória a Deus. Não estou falando de ato sexual, mas enfim. Quem nasceu de novo, Deus olha para nós como santos dele. Isso não vem de obras. Deus nos fez virgens. Deus nos fez novamente puros. Nos tirou toda a contaminação do pecado, do mundo, do diabo e assim por diante. Então Deus nos vê como puros, virgens. Mas aí existem as 10 virgens. 5 que foram precavidas e 5 que não foram. Como assim? As 10 receberam luminárias, mas 5 delas levaram de reserva azeite. Azeite faz referência na Bíblia em relação ao Espírito Santo. 5 delas tinham o Espírito Santo sobrando, transbordando por causa da sua atitude. A palavra fala que nós podemos apagar a ação do Espírito. Como nós apagamos a ação do Espírito Santo? Com o nosso pecado. Ok? Então 5 delas tinham Espírito Santo sobrando. Enfim, transbordando. Mas 5 das outras não eram prudentes. Praticavam más obras. E o Espírito Santo estava minguando. Aí o que aconteceu? Todas as 10 dormiram. Esse dormir faz referência à morte. A um sono de morte. E aí as 10 dormiram. E de repente acordaram e o noivo está vindo. Aí as 5 imprudentes, o que fizeram? Cara, dá 5 pra gente. Aí as outras, dá azeite pra gente. Aí as outras 5 falaram, não podemos dar porque aquilo que nós temos é suficiente para nós. Nós não podemos dar para vocês porque, enfim, se nós dermos para vocês, nós não vamos ter. Aí as 5 saem correndo para tentar achar um lugar, uma vendinha para vender azeite e não acham. Enquanto as 5 prudentes entram e começam a curtir festa. A palavra fala que elas entram na boda do cordeiro. Então a porta é fechada e as outras 5 estão curtindo lá dentro da festa. Curtindo. E aí chega as 5 outras, batem na porta. Senhor,
Senhor, deixa a gente entrar na tua festa. O que Jesus fala? O que Jesus fala? Não vos conheço. Uau! O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que as nossas obras repercutirão pela eternidade afora. As 5 virgens foram para o céu, as insensatas foram? Segundo a interpretação da parábola, foram. Mas elas não usufruíram de coisas que as outras 5 usufruíram, porque praticaram boas obras. O que eu quero dizer para você é que realmente a salvação é de graça, assim por diante, mas isso não é um convite para nós termos uma vida relaxada, que é o que Jesus está falando. Mas isso é o convite para nós termos uma vida diferente. Uma vida que condiz com a cultura do reino. Uma vida de boas obras. E essas boas obras serão recompensadas na eternidade. E aí Jesus faz uma comparação entre as recompensas desse mundo e as recompensas eternas. Mas antes eu quero que você só abra lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Está com a Bíblia, abra lá rapidinho. Mateus 11, 12. É um versículo que muitos não se atentam para ele. Olha o que ele diz. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. O que Jesus está falando é que o reino dos céus não é salvação, mas o reino dos céus, ele é tomado à força, ele é tomado a partir de boas obras. Ser maior, menor no reino dos céus é prática de boas obras. E é tomado à força, através das boas obras que nós praticamos ou deixamos de praticar. Olha só, as leis das recompensas desse mundo, preste atenção. Quem faz caridade para ser visto pelos outros? Qual é a recompensa dele? Ser visto pelos outros. Ok? Se eu fiz caridade com a intenção e com o objetivo de ser visto pelo outro, a minha recompensa é ser visto pelo outro. Quem faz carinho para receber carinho? Qual é a recompensa? Receber carinho. Aqueles que amam para serem respeitados, qual é a recompensa? Respeito. Aqueles que trabalham pelo dinheiro, qual a recompensa? Dinheiro. Aqueles que são bons para serem reconhecidos, qual a recompensa? Reconhecimento. O que eu quero dizer é que existe uma luta dentro de nós, de queremos as recompensas eternas, ou de nos contentarmos com as recompensas terrenas. E essa luta, ela diz exatamente a obedecer a Deus irrestritamente. Se você quer ter recompensas eternas, necessariamente você vai abrir mão de muitas recompensas terrenas. Por exemplo, quando você abre mão da mentira e fala a verdade. Dá um exemplo meio cabreiro, mas enfim, né? Um exemplo. Você é casado e caiu no pecado, cometeu adultério com sua esposa, algo terrível. E aí você chega e para pensar, se eu falar para ela, a casa vai cair, velho. Se eu falar para ela, ela vai sofrer. E para poupar ela do sofrimento, já ouviu essa história? Para poupar ela do sofrimento, e eu não vou falar, mas vou mudar de atitude, vou ser diferente. Essa pessoa está buscando o quê? Recompensas terrenas ou celestiais? Terrenas. O que ela está pensando? Ela está pensando o seguinte, olha, a minha recompensa não é fazer ela sofrer. Mas ela não está preocupada com o fato de ela estar mentindo para a esposa. De ele estar mentindo para a esposa. E isso Deus vai prestar contas. Então, muitas vezes, para nós preservarmos recompensas eternas, nós não receberemos recompensas terrenas. Quantas vezes você mentiu para ter recompensas terrenas? Quantas vezes você omitiu para ter recompensas terrenas?
Exatamente isso que Jesus está falando. Jesus está falando é que aqueles que querem ter recompensas terrenas terão aqui, mas não terão na eternidade. Por isso mesmo que Jesus, logo depois, enfim, mais para frente no Sermão do Monte, ele vai falar o seguinte: não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça ferrugem destrói e corrói, mas acumulem tesouros no céu, onde nenhuma delas pode destruir e corromper. A verdade que você fala é uma recompensa que você está guardando para a eternidade. O amor que você demonstra ao teu inimigo é uma recompensa que você está acumulando para a tua eternidade. A tua obediência ao teu pai é uma recompensa que você está guardando pela tua eternidade. Então, nós não devemos viver nesse sistema do mundo, que é um sistema imediatista. Nós, por vezes, caímos na cultura do mundo imediatista. Então, de imediato, nós queremos recompensa, e por isso nós infligimos em padrões de Deus para termos recompensas imediatas. Como, por exemplo, o caso que eu falei do esposo que traiu a esposa. Então, inflige um padrão de Deus só para que a esposa ame ele fique tudo bem com a esposa. Imediatista. Quem é imediatista não terá recompensa para a eternidade. Então, algumas leis das recompensas terrenas. Primeiro, nós somos recompensados na terra, independente de nosso coração. Por exemplo, o menino que não ama a menina, fala para ela que ama. Ele vai ser recompensado na terra? Vai? Possivelmente, cara. Porque tem menina que é só falar que ama que já, possivelmente ele vai ser recompensado na terra. Te amo, você é a mulher da minha vida. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. E joga aquele Gary todo, aquela fantasia toda, e a menina, ai, te amo também, se entrega para o cara. Ele vai ter uma recompensa terrena? Possivelmente. Mas com certeza ele não vai ter uma recompensa na eternidade. Por quê? Porque a recompensa terrena, ela independe do nosso coração. Os homens não conseguem julgar nossas motivações, não é verdade? As pessoas não conseguem julgar nossas motivações. E quantas vezes eles julgam mal nossas motivações? Por exemplo, eu lembro uma vez, cara, de forma muito pura, falar a verdade, de forma pura, coração puro, Deus falou comigo, enfim, eu fui compelido pelo Espírito Santo. Eu vi um cara de rua deitado no chão, e Deus falou comigo, cara, vai lá e dá uma comida pro cara. Aí eu fui lá no mercadinho, comprei um rango pro cara, tal, legal, umas paradas da hora mesmo, e levei pro cara deitado na rua. Aí o cara tava deitado, cutuquei ele, assim, falei, cara, um rango aí pra você. Cara, o cara levantou nervoso pra caramba, velho. Que? Tá achando que eu não tenho dinheiro, mano? Se fosse pedir, eu pedi, pá, e, me deu uma mijada e não ficou com a comida. Agora me diz uma coisa, eu vou ser recompensado no céu pelo que eu fiz? Vou. Por quê? Porque eu fiz com o meu coração. Então, Deus, as recompensas eternas tratam das nossas motivações. Mas as recompensas terrenas nem sempre tratam das nossas motivações. Por exemplo, é o que Jesus fala, amar os que te amam é muito simples. Por que é muito simples? Porque você vai ter amor em troca. Qual que é a tua motivação de amar quem te ama? É ter amor, velho. É ter um amor correspondido. Mas o que ele está falando é o quê? Para aqueles que nasceram de novo, o desafio não é amar aqueles que te amam. O desafio é amar os teus inimigos. Por quê? Porque você não vai ganhar nada em troca nessa terra. Mas no céu existe uma grande recompensa guardada para você. Então o desafio nosso é fugir do padrão do mundo, que é apegado a recompensas terrenas, passageiras e imediatistas. Porque as recompensas terrenas, elas independem do nosso coração. Por exemplo, um aluno que cola, pode passar de ano? Pode. Passei muitos anos colando, velho. Ou se pode. Mas agora, me diz uma coisa. Eu tenho algum tesouro guardado no céu em relação a isso? Nada, velho. Estou ferrado. Essa área no céu eu não vou ganhar nada de Deus. Por quê? Porque eu fui relaxado, displicente, roubei conhecimento dos meus colegas de sala de aula. E, enfim, não fiz o que era certo. Não fiz o que era verdadeiro. E essas más obras
irão repercutir pela eternidade. Então, aos olhos humanos, eu posso até passar de ano. Eu posso até ser formado em, enfim, comprar um... Você compra um diploma. Hoje você tem que ter essa febre de comprar diploma. Vocês já viram por aí, né? Compra diploma. Sou formado em direito. Né? Pá, tem um diploma. Aos olhos dos homens, você pode enganar? Pode, mas aos olhos de Deus você engana? De forma alguma. Porque os olhos, as recompensas terrenas, não se tratam de motivações. Nós não conseguimos julgar as motivações. Aliás, aí vai um conselho, cara. Nunca julgue motivação de ninguém. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala isso para ele. Nunca julgue motivação de ninguém. Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não sabemos a intenção delas. Nós podemos julgar as atitudes delas, atitudes que demonstraram, mas nunca a intenção. Nós nunca podemos falar, ela fez isso para me ferir, para me machucar, isso, aquilo, outro. Porque você não sabe. Outra coisa. O homem adúltero pode ter o amor da sua esposa? Pô, aos olhos terrenos, sim, cara. Já vi muito homem adúltero que mente para a esposa, preserva a mentira, a esposa ama, se entrega, cuida do cara, guarda ele, enfim, é uma excelente esposa. Por quê? As recompensas terrenas independem do nosso coração. Já viu aquela expressão? O que os olhos não veem, o coração não sente. E é disso que se trata as recompensas terrenas. Se trata de apenas de coisas que nós vemos, Então, se nós vimos, é recompensado. Se nós não vimos, não somos recompensados. Outra lei das recompensas terrenas é a seguinte: as recompensas terrenas não serão levadas para a eternidade. Essa é uma outra lei. O que você conquistou aqui vai ficar aqui. Se você já foi recompensado aqui, não espere recompensas no céu. Por quê? Preste atenção. Deus é justo. Se você ama quem te ama, e ela devolver o teu amor, você já recebeu a tua plena recompensa. Certo? Mas agora, Deus é justo. Se você ama quem não te ama, você já recebeu a tua recompensa? Não. Então você tem um acúmulo guardado no céu, rendendo juros. Oh, glória, né? Está lá na poupança celestial rendendo juros. Cada vez que você está amando o teu inimigo, cada vez que você está perdoando quem não merece seu perdão, cada vez que você está dando o teu coração para as pessoas que não correspondem a você, cada vez que você está sendo puro de coração, as recompensas no céu estão sendo acumuladas e estão rendendo juros para a eternidade afora. Outra lei das recompensas terrenas, elas são passageiras. Mesmo aqui na terra, elas não são vitalícias. Por exemplo, existe aquela expressão, a mentira tem perna curta. Isso é uma verdade. O homem adúltero pode mentir durante 20, 30 anos. Mas talvez lá nos 40 anos a mulher descobre. E a casa cai. Porque a mentira tem perna curta. Não são todas mentiras que são descobertas. Mas eu arrisco dizer que a maioria delas são. Quantos concordam comigo? A maioria das mentiras são descobertas, são reveladas. A maioria delas. Tem algumas que vão para o caixão junto com você e Deus vai te lembrar na eternidade. Mas a maioria delas passam desapercebido, ninguém percebe, enfim, passam. Mas a mentira tem perna curta, então nem sempre as recompensas terrenas elas serão levadas, quer dizer, elas não são levadas para a eternidade, elas não são também vitalícias. Olha só, Mateus 6,1 diz o seguinte: guardai-vos de dar a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Preste atenção. O problema é praticar boas obras diante das pessoas? É? Não. O problema é praticar boas obras para sermos vistos pelos outros. O problema é não sermos verdadeiros naquilo que nós fazemos. O que Deus espera de nós é que exista verdade em nós, exista pureza em nós. Que as nossas obras exteriores condizam com a nossa obra interior, com o nosso coração interior. Um coração devotado e entregue a Deus.
Agora eu quero falar só um pouco sobre as recompensas no céu. Para isso, abra lá em Lucas, capítulo 19, versículo 11. Abra lá, Lucas 19, 11. Lucas 19, 11. Beleza? Acompanhe a leitura lá. E ouvindo eles essas coisas, prosseguiu e contou uma parábola por quanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas. E disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E esse disse, também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti. Sei que tu és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e procura colher aquilo que não plantou. Porém ele lhes disse, servo mau, pela tua boca te julgarei. Saibas que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e que colho aquilo que não plantei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com mais juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai a mina dele para aquele que tem 10 minas. E disseram eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles, meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Uau! Vamos entender essa parábola. Esse rei, que foi para um reino distante, é Jesus. Ok? E esse rei que foi para um reino distante, chamou alguns para serem servos dele. Que são aquelas pessoas que entregaram a vida a Jesus. Somos eu e você, enfim, as pessoas que entregaram a vida a Jesus. E a um, Deus deu 10 minas. Que, enfim, é um peso de dinheiro, deu um valor. Para outro, deu 5 minas. E para outro, deu 1 mina. Jesus voltou daquele reino distante e foi prestar conta daqueles homens que ele tinha dado as minas. Então, aquele que tinha 10 multiplicou as 10 minas dele. E Jesus olhou e falou para ele o quê? Muito bem, você vai governar sobre 10 cidades. Aquele que tinha 5 minas, Deus olhou para ele e se agradou dele, também servo bom. Você também vai governar sobre outras 5 cidades. E aí chegou aquele que tinha 1 mina. O cara que tinha, enfim, ficado com medo de Deus. O que ele fez com aquilo que Deus tinha dado a ele? Ele escondeu. Ou seja, não praticou, não colocou em prática aquilo que Deus tinha dado a ele. E Deus olhou para ele e fala, tira a mina dele e dá para aquele que ganhou 10 minas. E aí, por último, Deus chamou todos aqueles que se rebelaram contra o rei, que não queriam tê-lo como rei, e fez o quê? Os matou. Vamos trazer para o nosso contexto. O que isso significa? Isso significa que Deus deu a todo aquele que nasceu de novo coisas de valor. E essas coisas de valor são dons, essas coisas de valores são revelação de Deus,
As coisas valorosas são bênçãos de Deus sobre nós, casamento, enfim, bênçãos que Deus derrama sobre nós. E alguns têm 10 minas. Mas a verdade é que todos aqueles que entregaram a vida a Jesus têm alguma mina. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala para ele, você tem alguma mina. Todo aquele que entregou a vida a Jesus tem alguma mina, tem alguma coisa de valor que Deus deu. É verdade que alguns têm mais, outros têm menos. E a palavra mesmo diz que aqueles que têm mais serão cobrados de forma mais rigorosa. Mas a verdade é que todos nós temos minas, todos nós temos algo que Deus nos deu. Aí o que acontece? Aquele que tinha mais minas, 10, multiplicou. Deus se agradou dele e falou, cara, você vai governar sobre 10 cidades. O outro que tinha um pouco menos, Deus se agradou dele, ele multiplicou também, ele falou, cara, você vai governar sobre 5 cidades. Enquanto o último chegou para Deus e falou, Deus, eu tinha muito medo de você, escondi para que, enfim, para que quando eu chegasse, eu não corresse o risco de não ter nada para te dar. Jesus olhou para ele e falou, cara, você é muito burro. Bastava colocar no banco que o juros já ia render alguma coisa para você. Você é burro mesmo. Dá aqui tua mina, dá para o outro cara. Você concorda comigo que ter 10 cidades para governar é maior do que ter 5 cidades para governar? Quantos concordam? Você concorda comigo que ter 10 e 5 cidades é mais cidades do que não ter nenhuma cidade para governar? Quantos concordam? Ok, uma coisa lógica. O que Jesus está falando é justamente acerca do galardão. Aquele que não fez nada é aquele crente que entrega a vida a Jesus, crê nele como Senhor e Salvador, mas não pratica a palavra. Esconde a verdade dentro dele e sobrevive até a volta de Cristo. A palavra fala que a esse, até o que tem, lhe será tirado. Vai entrar zerado no reino dos céus. Mas aqueles que multiplicaram aquilo que lhes foi dado, esse receberá recompensa. Existem algumas religiões que tentam interpretar esse versículo de uma forma que eu discordo completamente. Por exemplo, se não me engano, os Mormons, eles falam que esse versículo está tratando de que aqueles que, enfim, praticaram boas obras vão governar mundos, né, no universo. Cada um vai ter um mundo, 10 mundos para governar, outro 10 estrelas. Enfim, uma bagunça. Eu não boto fé nisso, mas enfim. Mas o que eu quero, e eu acredito que era a intenção do que Jesus estava falando, é a seguinte: as nossas boas obras vão ser guardadas para a eternidade. A verdade é que nós não somos salvos por elas, mas que nós seremos recompensados se nós a praticarmos. Quantos querem ter grande recompensa no reino dos céus? Amém. Acredito que todos nós queremos. E essa grande recompensa virá a partir das boas obras que nós praticamos. Quer ver? Para avalizar mais isso que eu estou falando. 2 Coríntios 5,10 fala o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Presta atenção. Todos, sem exceção, devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo é um outro tribunal que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre o juízo final, que é o juízo sobre aqueles que não entregaram a vida a Jesus, que é justamente aquilo que está falando naquela parábola, que vão herdar a segunda morte, que não quiseram ter Jesus como rei, vão ter aquilo que eles quiseram. Agora, aqueles que aceitaram o reinado de Cristo vão comparecer àquilo que Paulo está chamando de tribunal de Cristo. Todos aqueles que entregaram a vida a Jesus vão chegar diante de Deus e vão prestar contas daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Levou a sério o teu GP? Leu a Bíblia? Ajudou o necessitado? Visitou o presidiário? Deu água ao sedento? Vestiu aquele que não tinha roupa? Deu alimento àquele que tinha fome? Se preocupou com as coisas do reino? Amou mais a Deus do que ao mundo? Abriu mão de riquezas pessoais em favor do próximo? Essas coisas vão ser cobradas de nós diante do tribunal de Cristo. E tenha certeza
olhe para mim. Aquilo que nós guardamos e não praticamos, Deus irá tirar de nós. Por quê? Porque a palavra mesmo está escrevendo aquela parábola que nós lemos, Deus é um Deus justo, severo na justiça dele. Ele não deixa passar a justiça dele. E todos nós seremos recompensados de acordo com o bem ou com o mal que nós fizemos. Ok? Algumas leis das recompensas celestiais. Preste atenção. Não seremos recompensados somente pelo que fazemos, mas também com qual coração nós fazemos. Então as recompensas na eternidade não se vão dar apenas pelas coisas que nós fizemos. Você pode ter feito muitas coisas, mas se essas coisas não foram com o coração puro, Deus reprova, Deus repudia. A palavra de Deus fala que todas as nossas boas obras vão passar por uma fornalha. E vai vir um fogo, quer ver? 1 Coríntios 3,12 revela isso. Diz o seguinte: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se você foi um apacentador para receber glória dos homens, essa é uma obra de madeira, feno e palha. Vai passar pela fornalha, vai se queimar e não vai sobrar nenhuma recompensa para a eternidade. Se você levantou a mão no louvor, para que as outras pessoas olhassem para você e falassem, nossa, que espiritual, glória a Deus. Se você fez isso, Deus não irá aprovar essa tua atitude, porque é uma atitude de madeira, palha e feno. Se você leu a Bíblia para ter conhecimento, para demonstrar nos outros como num show, Deus reprova isso. E esse teu conhecimento vai passar diante de uma fornalha, e se for de madeira, palha e feno, vai ser queimado, e você não terá nenhuma recompensa no reino dos céus. Agora, o que Deus espera de nós é que as nossas obras sejam de ouro, prata e pedras preciosas, que o fogo não pode queimar. As tuas boas obras têm sido dessa maneira? Você tem feito coisas de um coração puro? Você tem amado ao próximo com um coração puro? Você tem se entregado a Deus com um coração puro? Você tem se consagrado a Deus com um coração puro? Não existe orgulho em você, não existe vaidade em você, não existe cobiça em você, não existe vanglória em você. É justamente isso que Paulo está fazendo nós nos averiguarmos. Será que aquilo que nós temos feito para Deus, Deus tem recebido? Será que as tuas boas obras têm chegado ao coração de Deus, têm tocado o coração de Deus? Porque somente essas boas obras vão sobrar para a eternidade afora. Aquelas boas obras que não foram praticadas com o coração não chegarão para a eternidade. Então, primeira lei das recompensas celestiais, nós não seremos recompensados somente pelo que fazemos, mas também com qual coração nós fazemos. Outra coisa que é importante, nós seremos recompensados pela seguinte maneira: os olhos de Deus veem todas as coisas. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Você pode até mentir para o teu apacentador, você pode até mentir para mim, você pode até mentir para si mesmo. Mas tenha uma certeza, você não consegue mentir para Deus. Não consegue. Aquilo que você faz lá no secreto, Deus está olhando. Aquilo que você faz onde ninguém pode ver, Deus está vendo. Não adianta você chegar na igreja e pagar sapo de crentão, porque nós podemos até ser enganados por você. E eu vou dizer, eu sou enganado por muita gente. E pior de tudo, sei que sou enganado. Enfim, né, isso é uma coisa meio com Deus. Mas sei que sou enganado. Mas diante de Deus você não consegue enganar. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Sabe, você pode até não se masturbar na frente de todo mundo. Né? Claro, bom senso, enfim. Mas Deus olha lá no secreto.
Então não pense que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus veem todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Sabe, eu tinha bastante dificuldade de compreender essa verdade. E eu comecei a fazer umas coisas malucas. Isso nem era casado ainda. E eu comecei a fazer umas coisas malucas. Sabe o que eu fazia? Enfim, só uma experiência minha que eu acho legal compartilhar. Mas eu lembro que eu deixava uma cadeira no meu quarto que ninguém sentava. Que era uma cadeira para me lembrar que Deus estava ali. E toda vez que eu olhava para aquela cadeira, eu falava, Deus está aqui, velho. Deus está aqui. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós precisamos ter essa consciência, sabe, gente? Há muita gente que acha que pode enganar a Deus. Ah, estou fazendo uma média com Deus, isso, aquilo, outro. Deus não pode ser enganado pelas tuas boas obras. Deus não se engana com elas. Todas elas vão passar pela fornalha. E quando passar pela fornalha, só restarão aquelas que foram realmente boas obras, que fluíram desde o teu interior e não foram apenas atitudes exteriores. Outra verdade, número 3, outra lei das recompensas celestiais. Nem sempre sua recompensa virá nessa terra. É verdade que muitos receberão recompensas aqui mesmo, por serem homens de Deus, por serem gente pura, santa, serão recompensados em vida. Mas muitos passaram desapercebidos por homens, mas serão recompensados na eternidade. Quanta gente morreu pela causa do Evangelho e nós nem sabemos, nem fazemos dimensão disso. Existem dados históricos que afirmam que existiram mais de 100 mil mártires que morreram em nome de Cristo. Lá no tempo de Roma, não estou falando nem pós-Roma. 100 mil pessoas morreram em nome de Cristo. Você já imaginou isso? 100 mil pessoas anônimas, que nós não conhecemos o nome. Mas a palavra mesmo fala lá em Apocalipse, capítulo 19, se eu não me engano, que essas pessoas vão reinar junto com Cristo. Porque elas serão recompensadas pelas suas boas obras, por não terem negado a Cristo. Então tenha certeza, tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos e tudo aquilo que nós faremos passará pelo tribunal de Cristo e Deus julgará de acordo com nossas boas obras. Não para salvação, mas para galardão. Por último, última lei das recompensas celestial. Nós seremos recompensados por tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Não só seremos recompensados pelo que não seremos recompensados pelo que nós fizemos de mal, mas também não seremos recompensados por aquilo que deixamos de fazer. Para isso, é bem importante que você saiba uma coisa. O pecado ele se manifesta de duas formas. Pecado de comissão e pecado de omissão. Como assim? Por exemplo, o que é um pecado de comissão? Um pecado de comissão é adulterar. Isso é um pecado de comissão. Ok? Eu fui lá e adulterei. O que é um pecado de omissão? É deixar de fazer aquilo que Jesus pede. Vou lembrar uma coisa que Jesus pede. Ide e façam discípulos de todas as nações. Isso é um pecado. Talvez você nunca ouviu isso, né? Deixar de fazer discípulos é pecado. Ah, mas não, eu sou santo, eu não faço, não me masturbo, não olho para a mulher do irmão, não fumo, não bebo, não cheiro, enfim, tá tudo certo. Mas se você deixou de fazer aquilo que Deus te pede, também você prestará contas por aquilo. Então, gente, para aqueles que já entregaram a Jesus, vale a pena fazer essa reflexão. O que você tem feito com a tua vida? Sabe, você pode ser de todos o mais miserável homem. Quer a pessoa mais miserável que Jesus? Quer? Jesus morreu a pior morte que existiu na história humana. O sacrifício mais doloroso. A morte mais pesada. E além do que, era uma morte vergonhosa. Uma morte miserável. Mas a palavra mesmo declara que esse Cristo que foi morto como miserável, Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo homem se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque ele foi obediente até a morte, uma morte de cruz. Por isso que, nesse momento, você tem que fazer uma escolha na tua vida, cara.
Você quer ser recompensado aqui? Ou você quer ser recompensado no céu? Atos 5, 18, se eu não me engano, diz uma coisa bem interessante. Os discípulos estão diante da sinagoga, e aí eles falam, vocês têm que parar de pregar o evangelho, no Sinédrio. Vocês têm que parar de pregar o evangelho. Sabe o que eles falam? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Para eles fazerem isso, qual seria a recompensa deles na terra? Morte, prisão, como eles enfrentaram. Mas esses mesmos discípulos, que não foram recompensados aqui, estão recebendo uma glória eterna. Estão recebendo uma recompensa eterna. Qual recompensa você quer ter? Qual recompensa você quer ter? É uma escolha que nós precisamos fazer, gente. É uma escolha que realmente nós precisamos pensar. Se você quer ter uma vitória terrena, possivelmente você pode conquistá-la. Sabe, você vai lá, faz faculdade, isso, aquilo e aquilo outro, vira magnata, rico, bem visto pela sociedade e assim por diante. Engana todo mundo, mente, mas aqueles que querem ter uma recompensa eterna, muitas vezes serão tratados como miseráveis, mas diante de Deus são as pessoas mais ricas que eles tiram nessa terra, como João Batista, aquele que foi chamado maior naquele que pisou nessa terra e foi morto decapitado por obedecer a Jesus. A salvação é o que nos possibilita comparecer ao tribunal de Cristo. E nesse tribunal nós seremos julgados de acordo com as boas obras que fizemos depois da salvação. A salvação trata da impossibilidade. É impossível que eu e você sejamos salvos por esforço próprio. Amém? Não existe esforço humano que possa nos trazer a salvação. Mas isso não quer dizer que depois de salvo, não existe esforço que nos leve a galardão. Porque existe. As boas obras nos galardoarão pela eternidade toda. Então, primeiro, cara, eu quero orar. Se existem pessoas entre nós que nunca entregaram a vida a Jesus, nunca aceitaram a Ele como Rei, como Senhor, não tiveram a salvação. Eu quero que você entenda que essa salvação vem de graça, através do amor dEle, através do favor dEle por nós. Se você quer receber essa salvação na tua vida, a palavra fala que basta nós declararmos que Jesus é Senhor e Ele será em nossa vida. Então, se você quer fazer isso, cara, você quer assumir um compromisso com Jesus, quer entregar a vida a Ele, quer receber essa salvação que vem através da fé e é graça de Deus, eu quero convidar você a repetir uma oração no teu lugar, entregando a tua vida a Jesus. Quero convidar todos a baixar a cabeça, fechar os seus olhos. E se você quer receber essa salvação de Cristo hoje, a salvação e o poder de ser chamado Filho de Deus, repita essa oração que eu vou fazer no teu lugar, falando as seguintes palavras para Jesus, se você crê dessa forma. Senhor, nesse momento, eu quero reconhecer que eu preciso de Ti. E reconheço também que eu não consigo, por mim mesmo, me trazer a salvação. Por isso, nesse momento, eu decido confiar em Ti. Embora, Senhor, com muitas dúvidas e questionamentos, eu decido ter fé em Ti nesse momento. E por isso, Senhor, eu confesso meu pecado de orgulho, meu pecado, ó Pai, de independência. E nesse momento declaro, ó Pai, que eu quero depender de Ti, quero aceitá-lo como Rei da minha vida. Me perdoe pela maneira como caminhei até aqui. E me faz uma nova criatura a partir de hoje. Me traz a salvação que vem de Ti. Então, eu oro dessa forma, no nome de Jesus, aceitando a Ti, Jesus, como o meu Senhor e como o meu Salvador. Amém. Estou de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu queria orar por você, cara. Queria convidar você a levantar uma das suas mãos do seu lugar, para que eu pudesse orar por você. Se você fez essa oração entregando a vida a Jesus, levante uma das suas mãos para que eu pudesse orar por você. Amém. Essa galera que levantou a mão, queria convidar a sair do teu lugar, vem aqui à frente, cara. Não precisa ter vergonha, não. Quero orar por você. E algumas pessoas da onda querem se propor a caminhar contigo, ajudar você na caminhada.
Então não precisa ter vergonha, sai do teu lugar, vem aí. Vou dar o apacentador da onda para vir aí dar uma mão. Massa. Vamos ficar em pé, galera? Estenda as tuas mãos. Senhor, nós cremos que a salvação é um dom teu e é uma impossibilidade absoluta para todos nós. E nós te louvamos, ó Pai, porque eles reconheceram isso. E esse reconhecimento não veio através de persuasão humana, mas veio através da revelação do teu Espírito Santo, que somente tu pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós cremos, ó Pai, que eles foram convencidos dessa forma. Pedimos a Ti, ó Pai, que nesse momento, o Senhor esteja operando neles, ó Pai, uma nova vida, regenerando a vida deles, ó Pai. Que esse compromisso que eles assumiram contigo seja transformado, ó Pai, em atitude prática. Que no nome de Jesus, ó Pai, a fé que eles decidiram ter nesse momento não se perca, ó Pai, na jornada da vida. E que eles, ó Pai, não voltem a se amoldar ao padrão do mundo, caindo na confusão que o mundo tem vivido, ó Pai. De achar que independentemente de Ti pode ir para qualquer lugar. Que nós sabemos que não é verdade. Eu quero pedir mesmo a Ti, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida deles, ó Pai. Eu acompanhe, Senhor, na caminhada deles. Dê, Senhor, a eles, ó Pai, a vida Tua. Dê a eles, ó Pai, o Teu Espírito, um coração novo, uma vida regenerada em Ti, Senhor. Nós louvamos a Ti por participar desse momento tão incrível e importante, Senhor, na vida deles e na nossa vida também, Senhor. E nos alegramos, ó Pai, em viver isso junto com eles, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa mesmo abençoá-los, ó Pai, guardar a fé deles, ó Pai, de tudo e de todos, Senhor. Nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.